Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica, Transtornos Neurocognitivos. Neste episódio, eu falo sobre a procrastinação. Na escola da vida, aprendemos a cada dia, todo dia, educando a mente, descobrindo a magia. E como eu faço em todo episódio, eu convido aqueles que não chegaram no início, que pegaram o podcast no meio do caminho, a maratonarem, fazerem uma programação aí, ouvindo mais de um por semana e colocarem todas essas informações em dia. E também convido aqueles que quiserem colaborar enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões, dizendo que isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou por mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. Também conto com a colaboração de todos no sentido de nos ajudar a manter este projeto vivo, manter o podcast no ar. Para isso, eu preciso que você compartilhe o canal, os episódios de seu interesse em suas redes sociais, com seus amigos, colegas de trabalho, que recomende este podcast, pois é a audiência que garante que esse projeto continue. Então eu conto com você para isso. E se quiser saber mais sobre neurociência e sobre os projetos que eu desenvolvo, é só acessar o meu site www.adrianofreitas.com ou então curtir as redes sociais neurociência.af no TikTok, Instagram, Facebook, Quora, só no YouTube que é um pouquinho diferente, neurociência-af. Descobrindo a magia, sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança. E atendendo a um pedido que chegou, eu trato hoje do assunto procrastinação. Para quem não sabe, a procrastinação ela ocorre quando você empurra com a barriga, deixa tarefas que você precisa realizar mais para frente, vai deixando e vai adiando a realização de determinadas tarefas, enquanto realiza outras tarefas que talvez não fossem tão prioritárias e que talvez sejam só de entretenimento. Por que isso ocorre e como reverter essa tendência à procrastinação que algumas pessoas têm e algumas delas ainda de forma bem intensa, Bom, para começo de conversa, vamos entender um pouquinho o que ocorre. Eu já falei no podcast em outra ocasião sobre o sistema de recompensa, que é aquele mecanismo que fica lá no interior do cérebro, no sistema límbico, que processa dopamina, que é um neurotransmissor relacionado ao prazer, ao acerto de tarefas, a sinalização de que algo teve sucesso. E já falei também que esse mesmo mecanismo que nos dá prazer ou nos dá satisfação quando concluímos uma tarefa, ele é acionado quando a gente ainda não fez nenhuma tarefa. Se ele é acionado quando a gente está na iminência de fazer uma tarefa, ao invés de nos dar a satisfação, ele nos dá a motivação para realizar essa tarefa. O que acontece com a procrastinação é que esse mecanismo ele está desequilibrado ou está sendo disparado de forma inadequada, ou melhor, nem está sendo disparado. E isso faz com que a gente não tenha motivação para fazer determinadas tarefas. O correto seria que esse mecanismo de dopamina fosse disparado sempre que a gente precisasse realizar uma tarefa imediata que nos desse um sucesso ou então que nos permitisse concluir um compromisso de trabalho, alguma coisa que em seguida nos vai render um salário, alguma coisa nesse sentido. Só que quando ele não é disparado, a gente não vai se mover a fazer essa tarefa, a gente não vai ser motivado a isso e a gente vai entrar naquele ciclo de empurrar com a barriga mesmo, tá? Agora, quem faz essa gestão aí desse disparo do sistema de recompensa? Na verdade, é o CPF, o chamado córtex pré-frontal.
Eu vivo falando dele, mas não tem como fugir a isso, porque ele é uma área do cérebro que ele é fundamental para diversas atividades, dentre elas a motivação. Então, várias coisas do nosso cérebro, várias atividades e várias funcionalidades dele acabam estando intimamente ligadas com o córtex pré-frontal. É como se fosse um grande gerente, né? Um gestor do nosso cérebro. Então, o córtex pré-frontal ele precisa analisar as atividades, ver nossas experiências passadas com base nas atividades que a gente já realizou, ver qual tem maior índice de sucesso, qual não tem, e a partir desse momento ele manda uma ordem lá para o sistema de recompensa para que dispare e processe dopamina para que a gente se sinta motivado, né, impulsionado a realizar as tarefas. O que ocorre no caso da procrastinação é que é uma disfunção ou na comunicação entre essas duas áreas, que é o córtex pré-frontal e o sistema de recompensa, ou alguma disfuncionalidade no próprio córtex pré-frontal, onde ele não dispara, né, ou dispara pouco esse mecanismo de recompensa mediante futuras atividades. E a gente já tem uma tendência a preferir atividades, né? O nosso cérebro já tem uma tendência a trabalhar mais por atividades que dão recompensas mais imediatas. Então, se eu tenho algo que libera dopamina agora e que vai me resultar numa satisfação imediata e algo que vai me dar essa satisfação um pouco mais à frente, eu já tenho a tendência de querer realizar aquelas atividades mais imediatas, aquelas que vão me dar dopamina mais rápido. Só que um córtex pré-frontal bem funcional, né, que está de forma equilibrada fazendo o seu trabalho, ele vai ponderar, mesmo tendo essa tendência a querer uma satisfação, querer uma dopamina mais rápido, ele vai ponderar se realmente isso é o melhor. E vai, né, aí buscar visões de consequência, tentar fazer um planejamento para ver, olha, se eu deixar essa atividade para depois, o que vai me acontecer de ruim, o que vai me acontecer de bom, se eu preferir essa outra aqui que vai me dar resultados mais imediatos, o que vai acontecer de bom, o que vai acontecer de ruim. Ou seja, ele faz essa ponderação. O córtex pré-frontal equilibrado, ele trabalha analisando isso tudo e aí chegam a uma tomada de decisão, chega a uma resolução sobre isso e daí dispara ou não a dopamina e no grau que se julgar necessário. Então, o fato da pessoa procrastinar com frequência indica uma disfunção, como eu falei, nessa ponderação do córtex pré-frontal. Significa que por algum motivo, ou fisiológico, neurofisiológico, ou por alguma questão de hábito, ele não está fazendo essas ponderações adequadamente. E ao não fazer essas ponderações adequadamente, a motivação ela fica comprometida e a procrastinação ocorre. E assim, o córtex pré-frontal, ele, quando eu falo dele, eu falo de uma área relativamente grande ali do cérebro na parte da frente. Mas na verdade existem subdivisões dele, partes dele, né? E aí tem o córtex dorsolateral pré-frontal, que ele é associado a resistência às distrações e a manutenção da atenção em atividades difíceis. Então é essa área que ela ignora ou tenta abrandar os estímulos que oferecem distração quando você tem um objetivo de uma atividade. E essa área também pode estar envolvida nesse processo, né? Porque a partir do momento que ela fica disfuncional ou funcionando de forma inadequada, as distrações passam a interferir muito no seu foco, no seu objetivo de trabalho. Então, qualquer coisa pode te distrair. Quando eu falo qualquer coisa, assim, qualquer outra atividade, além de te tirar o estímulo de fazer a que você precisa, ainda pode, quando você resolve fazer, te distrair, priorizar outros estímulos durante a realização da tarefa também, você acaba se distraindo muito. Então ele também pode estar disfuncional, pode estar
prejudicado nesse contexto? Bom, existe uma outra pequena área que é o córtex ventromedial pré-frontal. Ele está relacionado com a avaliação de risco e recompensa. E, claro, ele interfere muito na tomada de decisões, pois se ele avalia risco, ele deveria estar sempre prevendo os riscos de você não fazer determinada atividade. Deixar para depois, que risco eu posso ter com isso? Perder o emprego? Eu posso deixar de ter um rendimento que eu preciso? Então, essa avaliação de riscos, ela também pode estar prejudicada nesse contexto, porque aí você não consegue, mediante as distrações, avaliar e pesar os riscos que você vai ter em procrastinar. Então, todo esse contexto, o córtex pré-frontal como um gestor, o córtex dorsolateral pré-frontal, o ventromedial pré-frontal, eles podem estar envolvidos em conjunto, alguma área dessas, ou a comunicação com o sistema de recompensa. Agora, dizer o que não dá para dizer, Eu sempre falo isso, o ser humano não é matemático e não há uma regra. Nem todo mundo que procrastina é pelo mesmo motivo, é pela mesma razão e é pelos mesmos mecanismos. Então, algumas pessoas vão estar com essas áreas do córtex pré-frontal ok, funcionais, mas a comunicação com o sistema de recompensa pode estar com problema. Outras pessoas podem estar com as áreas ok, a comunicação ok, mas o sistema de recompensa com algum problema. Algumas pessoas podem estar com a comunicação ok, o sistema de recompensa ok e alguma estrutura do córtex pré-frontal não funcional, disfuncional ou parcialmente disfuncional. Então, cada pessoa vai ter uma característica, cada pessoa pode ter uma causa. E essa causa também pode ser definitiva ou não. Você pode ter uma procrastinação por alguma lesão ou por algum dano neurobiológico? Pode. Assim como pessoas que danificam certas áreas do córtex pré-frontal podem mudar de comportamento, podem mudar, perder inibição ou ganhar muita inibição. Isso pode ser causado por danos mesmo nessas áreas. Da mesma forma, a procrastinação também, em tese, pode ser causada por isso, mas também pode ser causada por um hábito, por um condicionamento. Eu já falei em outros episódios que o cérebro ele é altamente condicionável. Se você repete uma atividade, repete uma tarefa, e faz ela muito repetidamente, você acaba sendo condicionado àquela atividade ou aquele jeito de fazer as coisas. Então, se você procrastina e cada vez procrastina mais e não faz nada para mudar e vai entrando nessa zona de conforto da procrastinação, você, não por uma lesão ou por um dano neurobiológico, mas por um hábito, por um condicionamento, você passa a ser um grande procrastinador. Então isso também pode acontecer. Você pode ter isso por dano, por estrutura, mas você pode ter isso por condicionamento também. E aí, na verdade, tanto faz-se por dano ou por hábito, o importante é você batalhar contra isso, você realizar determinadas mudanças no seu dia a dia, na sua rotina, para que você se condicione a não ser um procrastinador. Aí você me diz, mas se é uma lesão, se é algum dano neurobiológico, eu não vou conseguir mudar. Mais ou menos. Lembra que eu já falei da neuroplasticidade? Você pode ter um dano, você pode ter uma área que tem uma estrutura ou com características diferentes ou danificadas, mas que você pode ter o recrutamento de outras células neurais para que realize as atividades daquelas que estão danificadas. Eu falei isso sobre o AVC, que a pessoa às vezes perde o movimento e existem tratamentos que conseguem fazer a pessoa recuperar todo ou parte dessa movimentação. Então, essa neuroplasticidade também pode ser utilizada para isso. Por isso que eu falo que por condicionamento ou por lesão, o grande negócio é você trabalhar para ter um condicionamento de uma pessoa que não vai procrastinar. É você reverter esse condicionamento. Porque mesmo sendo um dano, você vai criar estruturas ou mecanismos internos alternativos àqueles originais para que você possa ter um maior equilíbrio
nessas atividades, né? Além de tudo que eu já falei, a gente precisa considerar também algumas outras coisas. O cérebro, ele tem aqueles chamados vieses cognitivos, que eu já falei também em outros episódios, né? Sempre que eu falo eu já falei, pode parecer demais, mas é porque, né, se eu ficar repetindo os assuntos, a gente não caminha. Então, quem tiver maior interesse em vieses cognitivos ou em outros assuntos que eu já tenha falado, é só se reportar ao episódio correspondente. Mas a gente tem os vieses cognitivos que nos empurram a decisões e atitudes equivocadas, né? É uma tendência humana natural que todo mundo tem, não é um problema, né? Mas uma tendência. E dentre esses vieses cognitivos, a gente tem um que é de aversão ao esforço, que eu já falei em outras palavras, em outros episódios também. O nosso cérebro, ele tem uma forte tendência a fugir daquilo que dá muito trabalho, por N motivos. O principal deles é economia de energia, mas é uma tendência. Se você tem duas maneiras de fazer a mesma coisa, uma dá mais trabalho, ou muito mais trabalho, e a outra é muito mais simples, mais fácil, se ele aprender as duas, ele vai sempre te empurrar a fazer a mais fácil, né? Por mais que a outra mais complexa fique melhor, fique com resultado mais adequado, seja uma coisa mais de longo prazo, mais durável, ele vai te empurrar a fazer a mais fácil, né? Então, a gente já tem uma tendência natural a fugir do esforço. E quando a gente vê uma atividade que vai demandar um esforço maior, a gente, independente de todo esse mecanismo que eu falei, a gente já vai ter uma tendência natural a fugir do esforço. Quando a gente junta essa tendência natural a um desequilíbrio no córtex, a um hábito equivocado, a coisa se agrava. E aí a gente passa a procrastinar mesmo, né? Essa é uma outra informação importante que a gente deve considerar. Uma outra coisa é que alguns transtornos, TDA e outros transtornos que existem, já têm como característica a procrastinação. Inclusive, algumas pessoas com altas habilidades, que antes se chamava de superdotados, né, também têm uma tendência a essa procrastinação mediante algumas atividades ou algumas necessidades. E, inclusive, pelo fato de ser muito perfeccionista em algumas coisas. Então, independente de ser superdotado, de ter altas habilidades ou não, quem é muito perfeccionista também tem essa tendência à procrastinação. Porque ele nunca vai ver na atividade algo que ele ache que está bom, que está perfeito. Então, ele sempre vai buscar mais, ele sempre vai querer ela de uma forma melhor, né? É muito perfeccionista. Qualquer detalhe para ele é como se naquela atividade não tivesse boa. E isso vai gerando um hábito para o cérebro de que nada nunca está bom. Então vai gerando aquela sensação de que ele não vai te motivar porque aquela atividade não tem chance de sucesso. O córtex dispara a motivação, a dopamina, quando ele vê em algo a chance de sucesso. Então pessoas muito perfeccionistas, em muitas atividades não vão ver chance de sucesso, porque ele vai ser tão perfeccionista que ele nunca vai considerar que houve sucesso em determinada atividade, porque ele vai sempre buscar fazê-la diferente, fazer melhor. Então, isso também é uma possibilidade, né? E aí, arrematando isso tudo, a gente tem que entender que alguns mecanismos de distração, vou citar um exemplo clássico hoje em dia, as redes sociais, por exemplo, elas são estudadas e o designer, a forma delas funcionarem, são planejadas, estudadas para atrair atenção, para gerar dopamina, para ter uma satisfação imediata, para prender a atenção. A gente não imagine, não pense que aquela rede social, a forma dela está organizada ali na tela, a forma de você lidar com ela é feita por acaso, né? Existem pessoas ali por trás estudando a melhor maneira de manter sua atenção ali, presa, né? E de dar aquilo que o cérebro busca, dopamina rápido, informação rápida,
coisas velozes, simples, fáceis de você ter, né, na ponta dos dedos, informação e brincadeira, e isso e aquilo. Então, na verdade, você, além de ter uma possibilidade de hábitos equivocados, uma possibilidade talvez de algo neurofisiológico, a possibilidade de ter vieses cognitivos, a possibilidade de ter, né, uma série de situações suas que já tenderiam para uma procrastinação, você ainda tem pessoas fora trabalhando para que você tenha essa procrastinação. Então é muito complexo, não é uma tarefa muito simples. Mas, para resumir esse episódio e trazer dicas, né, eu diria que o ponto crucial é você criar hábitos contrários. O que eu falei em episódio anterior, para criar hábitos para vencer a timidez, se aplica nesse também. Criar hábitos para não procrastinar. Então, independente dos estímulos que venham de fora, independente, né, das condições neurobiológicas, independente dos hábitos criados até agora, você tem que ter em mente que esta não é uma condição imutável. Você não está fadado a ser um procrastinador, se for o caso, e ser sempre assim. Não é assim. No caso da procrastinação, uma das atividades que você consegue evitar, é algo que você consegue reverter de uma certa forma até mais tranquila do que outros problemas que você possa vir a ter. E essa reversão ela é muito condicionada, é muito atrelada a novos hábitos. E aí vai depender do seu dia a dia, vai depender dos hábitos que estão te tirando a atenção, que estão te tirando o foco, que estão te fazendo procrastinar. E aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se o que está te fazendo procrastinar são redes sociais, por exemplo, você fica nas redes sociais um tempo que deveria estar realizando uma atividade importante, qual é a sua necessidade no momento? Se afastar das redes sociais em alguns períodos. Então você criar novos hábitos onde, rede social, só vou poder interagir no final do dia. Ou só um pouco no início do dia para no resto do dia fazer meus trabalhos. E ponto, criar e seguir aquele hábito. Por mais que você se sinta aflito, que você se sinta dependente, que você se sinta na necessidade de dar uma olhadinha na rede social, resista. Vá criando esse hábito da resistência, pois é ele que vai te ajudar a virar esse ciclo, né? A mudar esse ciclo. Então, o primeiro ponto aí são os hábitos. Uma outra mudança que você pode realizar é você quebrar atividades maiores em menores. Isso, além de te auxiliar na tua eficiência, como eu já citei, isso auxilia o teu cérebro a enxergar aquela atividade não como uma atividade trabalhosa, como uma atividade que vai tomar muito seu tempo, que vai ser enfadonha, que vai ser chata. Ele vai quebrar um pouco essa sensação que o teu cérebro tem para te fazer procrastinar. Então, se você pega uma atividade que você tem, que dura 2 dias inteiros ou que dura 1 dia inteiro, e você quebra ela em 20 tarefas pequenas, ele vai deixar de enxergar um tarefão complexo, chato, que vai demorar, e vai passar a enxergar atividadezinhas pequenas que são mais fáceis de serem vencidas. E isso te ajuda nessa criação de novos hábitos para evitar a procrastinação. Então, as 2 dicas de ouro que eu daria aí seriam essas: correr atrás de novos hábitos, se afastar daquilo que está sendo um concorrente para as suas atividades, né? Ou rede social, ou televisão, ou música, ou o que for. E além desse afastamento, dessa criação de novos hábitos, você quebrar as atividades maiores e menores. Importante é você saber que a procrastinação, se ela está te atrapalhando, se ela está prejudicando a sua vida, só vai depender de você mudar, de você criar novos hábitos. Ninguém vai poder fazer isso por você. Não espere que outras pessoas te ajudem nisso, pois realmente tem que partir de você o querer, né? O querer vai ser fundamental, querer mudar. E a partir desse querer, a criação de novos hábitos e a divisão de tarefas. É o que eu falaria nesse momento
e o que eu tenho como opinião que você deveria investir para se livrar ou pelo menos abrandar essa procrastinação e se tornar cada vez mais eficiente. Na escola da vida, aprendemos a cada dia. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica, Transtornos Neurocognitivos. No episódio de hoje eu falei sobre a procrastinação. Quer colaborar com um tema, sugestão, crítica, elogio? É só escrever um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 2299-222-1003. Eu aguardo sua mensagem e aguardo sua colaboração para que esse projeto vá adiante, compartilhando os canais, compartilhando os episódios do seu interesse com seus amigos, colegas de trabalho em suas redes sociais. Um abraço a todos e até semana que vem com mais um episódio. Uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas.